Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil que te ajuda a separar mentira, boato, crença, opinião da verdade científica. Hoje a nossa convidada é a doutora Denise Garrett, que é vice-presidente dos programas de epidemiologia aplicada do Instituto de Vacina Sabin, em Washington. Nós vamos então conversar sobre vacinas, sobre essa pressa, que existe nos Estados Unidos. Bom, existe no mundo inteiro, mas o calendário político americano acabou intensificando e talvez também a própria vacina russa, essa competição com a China também, todo esse contexto está levando a indústria da vacina e o sistema de aprovação de vacinas nos Estados Unidos a um ritmo incrivelmente acelerado para obter a vacina contra a Covid-19. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Doutora Denise, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Onde você está neste momento de semana meio de folga aí nos Estados Unidos? Lorival, um prazer estar aqui com vocês e eu estou falando com você com uma vista maravilhosa para o mar, porque é uma semana de feriado, como você disse, e eu estou descansando uns dias por aqui. Eu estou numa cidade na Carolina do Norte, é uma praia bem conhecida aqui que chama Outer Banks, e é onde eu estou hoje falando com vocês e com seus ouvintes. Muito bom, aceite a minha sincera inveja. A doutora Denise, ela, para nossa sorte, é uma brasileira que está numa posição estratégica nos Estados Unidos e por isso estamos falando em português com sotaque mineiro. A doutora Denise fez medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, depois um mestrado em biologia humana. E daí, como é que você chegou aí ao Instituto Sabin, doutora Denise? Na verdade, eu vim para os Estados Unidos, Lorival. Eu estava fazendo doutorado em medicina tropical e eu fui para Atlanta, na Universidade da Emory. E Atlanta, como você sabe, é a casa do CDC, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos. E o CDC tem um curso muito interessante, aliás, tem algo muito similar aí no Brasil agora, que é chamado aqui de EIS, que é o Serviço de Inteligência da Epidemia. E isso é como se fossem os detetives da doença. É um curso de 2 anos, onde você aprende fazendo, você aprende no campo, investigando epidemias, investigando surtos. E eu me candidatei a esse curso porque, na verdade, a minha intenção sempre foi vir fazer o meu ano do doutorado e voltar para o Brasil. E eu decidi que seria uma coisa boa voltar para o Brasil com essa experiência desse curso de investigação de epidemias pelo CDC. E eu me candidatei para o curso, eu fui aceita, eu fiz o curso há muitos anos atrás. E durante esse curso me ofereceram uma posição permanente no CDC, o que mudou totalmente a minha vida no sentido que eu acabei ficando por aqui, acabei constituindo família aqui. Então foram 23 anos no CDC, fazendo investigações de surtos, trabalhando com epidemias, com epidemiologia. Desses 23 anos, para minha alegria, eu passei 8 anos aí no Brasil, pelo CDC, no Ministério da Saúde, em Brasília, fazendo o treinamento de epidemiologistas aí no Brasil. Aí no Brasil tem um curso similar a esse do CDC, que se chama EpiSUS, não sei se você já ouviu falar, que é um programa de epidemia aplicado ao SUS. E eu tive a honra de, na verdade, iniciar esse curso com um colega do CDC. Então, na verdade, eu dei aula e treinei muitos dos profissionais de saúde em epidemiologia que ainda estão no Ministério hoje ou estão espalhados pelo Brasil inteiro. E é essa a minha história. Depois do CDC, de 23 anos lá, eu recebi uma oferta de trabalho para o Sabin, que é onde eu estou, e isso foi há 5 anos atrás. Eu mudei para Washington, e o Sabin, Lorival, é um instituto de vacina
Não tem nada a ver com o laboratório Sabin aí do Brasil. A nossa missão é tornar as vacinas mais acessíveis, é facilitar a inovação e é expandir a imunização pelo mundo. O Sabin, ele foi criado pela esposa do Albert Sabin, que na verdade o nome dela era Heloísa, ela faleceu recentemente, também uma brasileira. Inclusive eu não sou a única brasileira no Sabin, não era, porque tinha uma outra que saiu. Então é onde eu estou trabalhando hoje no Instituto de Vacina Sabin. Atlanta, a cidade na Geórgia, é também a sede da Coca-Cola e, claro, da CNN. E os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, realmente tem essa estrutura descentralizada, como é, aliás, a epidemiologia aqui, o serviço, né, de epidemiologia, de vigilância epidemiológica aqui do Brasil. E os CDCs estão sempre no centro das discussões aí dos Estados Unidos, tanto com relação lá atrás, os testes, a distribuição dos testes, houve uma polêmica, alguns testes foram distribuídos e eles deram problemas, isso atrasou, houve críticas, não é, ao CDC por ter atrasado aí toda a logística de fazer os testes contra a Covid nos Estados Unidos. E agora, recentemente, nas últimas semanas, surgiram então notícias na imprensa, inclusive a CNN deu isso também, que o Robert Redfield, que é o diretor dos CDC, havia pedido aos estados para apressarem os procedimentos e as autorizações e retirarem os obstáculos para a empresa McKesson, que é a empresa contratada pelo governo federal, poder organizar já a distribuição da vacina contra a coronavírus. E já havia até, numa semana anterior, o Redfield havia dito que era preciso limpar a área dessas exigências todas burocráticas e de todas as ordens para que a vacina pudesse ser distribuída até o dia 1º de novembro. Lembrando que as eleições este ano caem no dia 3 de novembro. Como é que é isso, doutora Denise? Os Estados Unidos já têm vacinas para distribuir ou terão em breve? Lorival, essa colocação do CDC para que todos estejam preparados até o dia 1º de novembro, eu acho que a gente tem que interpretar exatamente como isso. Estar preparado. Estar preparado é diferente de ser uma coisa que, na verdade, vai acontecer. Porque as chances disso acontecer, e eu vou explicar por quê, são mínimas. Infelizmente, a gente está num ano de eleição aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma pandemia no meio de uma eleição e existe, lógico, uma pressão política em cima do FDA, em cima do CDC, para que se libere essa vacina antes da eleição. E a gente tem visto essa pressão de várias formas, e a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas em resposta à tua pergunta, se vai haver vacina, aqui nos Estados Unidos o Trump lançou uma operação que aqui a gente fala Operation Warp Speed. Warp Speed é velocidade acelerada, é uma operação de velocidade acelerada que inicialmente o objetivo dessa operação era de produzir até o fim do ano 300 milhões de doses de vacina. A gente já sabe, inclusive por uma declaração do diretor dessa operação, que a gente não vai ter 300 milhões de doses até o fim do ano. A gente vai ter, sim, algumas doses até o fim do ano, porque já foi começada uma produção em massa para essas vacinas que eles estão trabalhando, que eles selecionaram e estão trabalhando. Então, ter uma vacina produzida é diferente de se ter uma vacina disponível e pronta para ser aplicada nas pessoas. Quer dizer, a vacina está sendo usada justamente na fase 3 de alguns laboratórios, que é a última fase que testa dezenas de milhares de pessoas em vários países do mundo para se medir finalmente a eficácia e a segurança em todos os grupos da população, inclusive os grupos de risco, não é? É isso mesmo, Lorival. Aqui nos Estados Unidos fazem parte dessa operação 6 vacinas.
Então, essas vacinas nós temos duas que é uma tecnologia muito nova, são as vacinas de RNA, que é a vacina da Moderna e da Pfizer. Nós temos duas vacinas que são também uma tecnologia nova, mas que já foi usada anteriormente, em pelo menos mais uma vacina, que é a vacina do vetor viral, que é a vacina da Johnson Johnson e a vacina da AstraZeneca, junto com a Oxford. Nós temos também uma vacina da Merck, que está mais atrasada um pouco, que também é um vetor viral, mas diferente da Johnson Johnson e da AstraZeneca. E nós temos uma vacina de proteína, que é a vacina da Novavax. Todas essas vacinas, Lorival, na verdade, elas estão em estágios bem similares, algumas um pouquinho mais adiantadas do que as outras. E o que é isso? Todas estão na fase 3. Na fase 1 e 2, os resultados foram promissores. O que mostrou nessas fases? Mostrou que as vacinas são capazes de produzir uma resposta imune nos vacinados. Mas essa resposta imune, ela não significa necessariamente proteção contra a doença. Significa que você foi capaz de produzir anticorpos ou que foi capaz de ativar a resposta celular de células T, mas não significa necessariamente que isso vai te proteger contra a doença. Isso nós só vamos saber nessa fase 3 agora. Então, nós estamos num momento de grande expectativa que são os resultados dessa fase 3. Porque ou pode dar certo e realmente a vacina se mostrar protetora e segura, ou não. Existem chances de mostrar que não está protegendo ou que não é segura. E aí, nesse caso, nós vamos estar com milhões de doses de uma vacina que vai praticamente para o lixo, porque não vai ter nenhuma serventia. E nós estamos nesse estágio de produção da vacina agora. Nas vacinas mais adiantadas, nós estamos na fase 3 da vacina e torcendo para dar tudo certo. Agora, essa fase, Lorival, não tem como acelerar. Não existe como correr nessa fase 3, porque tem um número certo de pessoas que precisam participar dessa fase, e não é somente isso, não é só recrutar essas pessoas para essa fase do estudo. A gente também depende dessas pessoas estarem se expondo à Covid, e algumas delas, lógico, tanto no grupo da vacina como no grupo do placebo, vão adoecer. A gente tem que ter um número certo de doenças que vai nos dar um poder estatístico para a gente poder realmente ter segurança ao analisar esses dados e demonstrar com segurança a proteção, a eficácia da vacina e a segurança da vacina. No dia 2 agora de setembro, o diretor do Instituto Nacional de Saúde, o Francis Collins, disse à CNN que não vão ser pegos atalhos, mas que seria igualmente antiético não começar a vacinar logo a população se descobrissem que a vacina é muito segura e eficaz depois de testá-la em 20 mil pessoas de um total previsto de 30 mil pessoas. Essa seria uma forma aceitável de apressar o processo? O que ele colocou é o seguinte: vamos dizer que você vacinou 20 mil e já teve número suficiente de casos de doença entre esses 20 mil e entre os placebos, e você vê que existe uma proteção que é extremamente convincente. Então, o ponto do Collins foi esse, que seria antiético reter essa vacina. E eu concordo. Nessa situação, sim, haveria um uso de emergência e uma aprovação. Mas nós devemos lembrar, Lorival, que não é só a eficácia. Nós também estamos olhando segurança. E ele pode dizer, o que a gente pode dizer com isso seria que em 20 mil pessoas a gente não teve nenhum efeito colateral sério. Em termos de segurança, é isso que a gente vai poder dizer. É lógico que entre 20 mil e 30 mil não faz ali muita diferença,
Mas em termos de segurança, o ideal seria se atingir o número completo da fase 3 e não interromper a fase 3 antes da gente atingir o número da amostragem completa da fase 3. Você citou a FDA, a Agência, né, de Alimentos e Medicamentos e Drogas dos Estados Unidos. De qualquer maneira, essas vacinas elas terão ainda de passar pela aprovação da FDA. Nas discussões que você vê aí nos Estados Unidos, ela continua sendo vista como uma agência independente, que não vai se dobrar às influências políticas? Essa situação é um pouco problemática nesse período agora, porque a gente tem visto uma pressão muito grande do Trump no FDA e no CDC. Há poucas semanas atrás, o Trump passou o dia tuitando contra o FDA e sugerindo teorias de conspiração no FDA, e vocês sabem como que são os tweets dele quando ele entra nessa frenzy de tweetar. E, na verdade, o que a gente tem visto, Lorival, olhando para o que está acontecendo recentemente, se você me fizesse essa pergunta há meses atrás, eu te diria com toda a confiança que a gente poderia estar confiando que o FDA ia tomar a decisão certa. Atualmente, eu já não estou mais tão segura, porque o FDA, por exemplo, eles aprovaram o uso da hidroxicloroquina por pressão política, porque não havia nenhuma evidência científica de benefício da hidroxicloroquina. E a gente viu que não só não tinha benefício, mas provocou efeitos colaterais cardíacos graves numa porcentagem de pacientes, até que levou o FDA a voltar atrás e revogar a aprovação. Isso já foi uma sinalização ali que o FDA estava sendo bullied, né? Estava sendo forçado a tomar decisões que não eram totalmente científicas. Depois disso, veio a aprovação do plasma de convalescente, que é outra coisa que não havia evidência científica convincente do benefício do plasma de convalescente, e o diretor do FDA, o Steve Hahn, ele fez uma afirmação que foi extremamente criticada por todos os cientistas aqui, que seria o benefício de 35%, algo que ele totalmente extrapolou do artigo e não era verdade. Então, a gente tem visto exemplos de pressão do FDA cedendo a pressões políticas. E a mesma coisa com o CDC. Eu te cito inúmeros exemplos do CDC cedendo a essa pressão. O exemplo mais recente foi quando o CDC publicou que não precisa testar assintomáticos, que foi uma coisa totalmente fora, e depois eles explicaram que não era bem assim, porque a pressão também dos cientistas foi muito grande nessa afirmação, mas você vê aí claramente um reflexo da fala do Trump, que não precisa testar e que se a gente não testar, nós não temos casos, né? Então, a gente tem visto exemplos desse tipo de pressão nessas instituições, mas com relação à vacina, Lorival, tem algo que me aquieta um pouco e me dá um pouco de segurança. Porque as vacinas que são testadas e produzidas aqui nos Estados Unidos, as que estão sendo testadas e produzidas aqui, a gente tem algo que é totalmente independente. A gente tem um board, um comitê de especialistas. Aqui a gente chama Data Safety Monitoring Board, que é esse comitê que monitora a segurança dos dados de todos os ensaios clínicos aqui de vacina. Eles olham os dados e eles são totalmente separados daquela operação Warp Speed. Eles não são do governo, eles não estão envolvidos com nenhuma companhia farmacêutica fabricando vacina. É um grupo totalmente independente de cientistas. Esse grupo é o grupo que avalia constantemente os resultados dos ensaios clínicos.
As pessoas envolvidas, os cientistas envolvidos, por exemplo, eles não sabem quem está tomando o placebo, não sabem quem está tomando a vacina, eles estão cegos. Esse grupo sabe, esse grupo está constantemente se reunindo e avaliando esses dados. Então, no dia que esse grupo, é lógico que o FDA, teoricamente, não precisaria nem de ouvir esse grupo para aprovar, mas eu acredito que eles não vão aprovar nada sem o ok, sem a luz verde desse grupo. Então, no dia que esse grupo falar que está ok, eu vou acreditar que realmente aquela vacina está ok, mesmo que seja interrompendo a fase 3 aí. Então, essa confiança aqui a gente tem. No campo da política, a gente fala dos freios e contrapesos dos Estados Unidos e existe isso também no campo da saúde pública nos Estados Unidos, porque justamente aquela questão do plasma convalescente, que foi justamente um painel de cientistas, de especialistas, contratado pelo Instituto Nacional de Saúde, que é um órgão federal, que disse, opa, não é bem assim não, o plasma convalescente não é isso que o estudo mostra e desmentiu, portanto, uma aprovação feita pela FDA. Com relação ao CDC, né, outra coisa visível foi quando o presidente Trump disse que as exigências do CDC para a volta às aulas eram rigorosas demais para com as escolas e houve ali um recuo do CDC, né, de modificar as regras, mas também isso foi bastante criticado. Com relação à vacina russa, que também chama muito a nossa atenção aqui no Brasil, ela será testada aqui no estado do Paraná. Foi então publicado na revista The Lancet, né, o artigo tão esperado sobre a vacina russa e trouxe os dados de testes das fases 1 e 2 com 76 participantes apenas, né? E falando dos efeitos colaterais leves, 50% tiveram febre, 42% tiveram dores de cabeça, 28% tiveram fraqueza, 24% dores nas articulações, e os cientistas, inclusive americanos, disseram, ok, boa notícia, mas vamos então esperar a fase 3, porque realmente com isso não dá para colocar uma vacina na praça. No entanto, essa vacina está já aprovada na Rússia, né, autorizada na Rússia, que está aí se preparando para vacinar a população. Como é que você vê essa vacina russa que poderá eventualmente chegar aqui ao SUS brasileiro, doutora Denise? Então, Lorival, essa vacina russa, eu te digo, foi claramente um jogo político do Vladimir Putin de anunciar essa vacina e anunciar a aprovação. Porque, primeiro, eles falam que fizeram fase 1 e 2. Na verdade, isso para mim não passa de uma fase 1, porque em termos de, eles vacinaram, você falou 76, e são 76 no total, mas eles falaram 36 na fase 1 e 40, acho, na fase 2. Porque essa vacina é uma vacina baseada no adenovírus e são 2 tipos de adenovírus. E na fase 1 eles vacinaram só com um tipo de adenovírus, não foi nem a vacina mesmo que vai ser usada. Então, se a gente for bem rigoroso, a vacina mesmo com os 2 tipos de adenovírus juntos foram somente 40 pacientes, o que não é nada. Para você ter uma ideia, a fase 2 da Oxford foram mais de 1.000 pacientes. A fase 1 é ali em dezenas. A fase 2 você vai de centenas até poucos milhares. E a fase 3 são dezenas de milhares. Então, essa fase 1 e 2 aí, eu consideraria mal e mal uma fase 1. Os resultados, inicialmente, quando nós olhamos para os resultados, são promissores no sentido que eles disseram que 100% produziram anticorpos e também que teve uma reação celular. E, Lorival, quando eu vi esses resultados, é quase que muito bom para ser verdade. Você ter 100% das pessoas produzindo anticorpos. Geralmente não é assim que funciona. E é lógico, é uma coisa a se esperar e a ver os dados reais. Para mim, agora eles passaram direto para a fase 3, né? Aliás, passaram direto para uma aprovação e vacinação em massa.
sem com que a gente pudesse realmente avaliar melhor esses dados. E a Rússia, você mencionou muito bem aí dos sistemas de cheque que a gente tem aqui nos Estados Unidos e temos, e isso é muito importante, o mesmo não se aplica na Rússia, né? Está tudo muito atrás da cortina de ferro ali, não se tem muita transparência. E eu não sei se você teve a oportunidade de ver, saiu um artigo publicado, estava lendo hoje uma nota de preocupação sobre o estudo apresentando muita inconsistência nos dados relatados no trabalho da vacina russa no Lancet. Não sei se você teve a oportunidade de ver isso, eu vi hoje, inclusive eu acabei de ler o artigo há pouco tempo, que realmente os dados parecem dados manipulados. Não estou levantando ou afirmando isso, estou só relatando o que eu acabei de ler nesse artigo que acabou de sair sobre a preocupação com os dados mostrados no trabalho do Lancet. Então, está havendo um questionamento muito grande no meio científico com relação aos dados que foram apresentados até o momento sobre essa vacina. Eu nunca esqueço, logo depois de uma entrevista com o CEO do Fundo Direto Russo de Investimentos, né, que está bancando esse programa russo de vacinas, o Kirill Dmitriev, o analista médico da CNN, Sanjay Gupta, comentou porque o Dmitriev disse que tinha vacinado os pais dele, que tem mais de 70 anos de idade, tinha testado a vacina nos pais. E o Sanjay Gupta disse, isso não é ciência, isso é audácia. Ou seja, é você querer gostar de viver perigosamente, né? Isso não é ciência, é gostar de viver perigosamente. É outro assunto, né? Para outra história. Com certeza. E o Vladimir Putin, ele falou que uma das mulheres na fase 2 foi a filha dele, né? É outra audácia. Então, eu morava na Inglaterra quando teve a doença da vaca louca e o ministro da Agricultura, para provar que o hambúrguer, a carne britânica era segura, colocou na frente das câmeras a filhinha dele, de uns 10 anos de idade, para comer um hambúrguer, e a menina tremia enquanto comia o hambúrguer. O negócio foi um tiro no pé em termos de marketing, foi algo terrível de assistir. Aqui a questão está muito politizada também, e houve então essas suspeitas lançadas contra a vacina chinesa, por ter sido contratada, né, feito o convênio aqui no estado de São Paulo, em contraposição a um outro convênio feito pelo governo federal com a Universidade de Oxford AstraZeneca. E então se lançaram dúvidas sobre a vacina. No entanto, o laboratório contratado aqui é o Sinovac, que é um laboratório fundado em 1999 na China, fabrica vacinas contra hepatite, gripe, H1N1, está listado na Nasdaq, né, a Bolsa de Valores das empresas de alta tecnologia, e houve, de fato, problemas com vacinas na China, até onde eu consegui apurar até hoje, envolvendo um outro laboratório, não o Sinovac, mas um Changchun Life Sciences, uma vacina contra a raiva em 2018. Né? E em 2016 uma quadrilha comercializou vacinas clandestinas, foi desbaratada, vacinas para crianças. Enfim, falando da reputação do Sinovac ou da vacina chinesa, o que você poderia trazer para nós, doutora Denise? Essa plataforma de vírus inativado é uma plataforma bem conhecida e muito usada, né? O que a gente usou para pólio e várias outras vacinas com muito sucesso. Não é uma plataforma sem história de efeitos colaterais. Existem, nos anos 60, por exemplo, teve uma vacina do sarampo para o sarampo, que também era um vírus inativado, e quem tomou a vacina, se teve sarampo, teve uma forma mais grave. Então, é lógico que não é 100%, se você dizer, por ser uma plataforma antiga, uma plataforma de muito sucesso, e é de muito sucesso, é lógico que toda vacina no desenvolvimento nós vamos precisar dos dados de segurança da fase 3. Então, mesmo sendo uma plataforma já aprovada, uma plataforma já conhecida, que é essa do vírus inativado,
nós vamos precisar terminar a fase 3. O que me preocupa é se houver uma aceleração, se houver um corte aí da fase 3, nessa pressa de se liberar a vacina. Se não houver esse corte, se não houver essa pressa, eu teria a mesma segurança que eu vou ter com qualquer outra vacina que passar pelo rigor científico da fase 3. Isso, até agora, de fato, não há nenhuma informação nesse sentido de atalhar qualquer processo em relação à vacina que deverá, se der certo, se tiver bons resultados na fase 3, será fabricada aqui pelo Instituto Butantan de São Paulo. Doutora Denise Garrett, vice-presidente de Programas de Epidemiologia Aplicada do Instituto Sabin de Vacina em Washington. Muito obrigado pela sua participação, por essa conversa aqui no Coronavírus Fato versus Ficção. Um prazer, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. O prazer e a alegria são todos nossos, e a você que nos acompanhou, muito obrigado também. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda semana aqui pelas plataformas da CNN Brasil e também pelo seu agregador de podcasts favorito. Nos vemos então na próxima semana. Até lá!